dia, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo ao Café com Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja plena na sua vida. Amém? Que Deus derrame cada vez mais sobre a tua vida misericórdia. Vamos orar? Vamos agradecer ao nosso Deus, você aí, eu aqui, ligados nesse momento de fé, nesse devocional que Deus tem tanto nos abençoado. Amém? Vamos iniciar com a nossa oração ao nosso Deus. Pai, te louvamos, Deus, te damos graça, Deus. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Nos ensina, Deus. Nos ensina a sermos exatamente como o Senhor quer, Deus. Meu Deus, que todas as coisas cooperem, Senhor, para o bem, Senhor, daqueles que te servem, daqueles que te amam, Deus. Meu Deus, meu Pai, clamamos pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre a vida de cada um, Deus, sobre a vida de cada um. Que essa palavra possa alcançar, Senhor, alcançar vidas, ó Pai, gerando níveis de milagre, de transformação, de salvação, de cura, Deus, na vida das pessoas, Senhor. E que elas saibam que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. E que elas lancem sobre o Senhor toda a fé, toda a confiança, Pai. E passem a te servir, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. O nosso intuito é que esse momento de devocional possa gerar vida na vida de pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cumpra esse propósito para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo, que Deus possa te alcançar nesse momento, amém? Te alcançar de forma ímpar e sobrenatural. Vamos ler o nosso texto bíblico, mas antes disso, vamos beber o nosso cafezinho, né? Divulgue esse trabalho para que nós possamos levar o Evangelho para um número maior de pessoas. Amém? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Lá no versículo 5. Nós estamos essa semana com a série algumas palavras que tem como tema como melhorar minha vida espiritual. Como ter essa melhora. Amém? Ontem nós falamos sobre a questão da palavra de Deus e hoje eu gostaria de falar sobre a prática da oração. Ontem foi a prática da leitura, hoje é a prática da oração. Amém? Lá no livro de Mateus capítulo 6, no versículo 5, está escrito assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem o Pai de vocês, Ele já sabe o que vocês precisam. O Senhor já sabe. Amém? Que Deus possa te levar a esse entendimento. A palavra ela é muito gratificante nós estudarmos a palavra de Deus. Como eu disse, nós hoje vamos falar sobre a prática da oração. Ontem falamos sobre a prática da leitura da palavra. E amanhã nós vamos estar falando sobre outro tema.
A oração, ela é a mais alta atividade da qual o espírito humano é capaz de realizar. Então ela é uma atividade muito necessária. Ontem nós falamos sobre a questão de alimentarmos, comermos a palavra também. Hoje, se nós não entendermos que meditação e oração é algo de suma importância, porque nos aproxima mais no relacionamento com Deus. Em Jeremias capítulo 33, lá no versículo 3, está escrito assim, ó, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é o momento de nós realmente buscarmos saber qual é a vontade de Deus. Lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 6 ao 7, está escrito assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vendo como é que é importante nós estarmos orando? As nossas petições, o nosso clamor, ela deve chegar diante de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, está dizendo assim, orai sem cessar. Então é algo que nós devemos fazer constantemente. Mas o texto não acabou de dizer que a gente não deve ficar repetindo? Sim. Mas orar é uma comunicação, é uma parte do nosso relacionamento com Deus. E como queremos conhecer a vontade, saber o que Deus tem para nós, se nós não orarmos, se nós não clamarmos? Timóteo, no seu primeiro livro, no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por todos os homens. Então nós temos uma vasta oportunidade e palavras para orarmos ao nosso Deus. Interceder um pelos outros. Qual foi a última vez que você não orou só trazendo a Deus as suas necessidades, mas intercedeu sobre a vida de pessoas, sobre os homens, sobre a liderança do nosso país, do nosso Distrito Federal, da sua cidade, da sua liderança espiritual, para que Deus venha trazer graça sobre a vida dele, para que ele continue sendo um canal de bênção na tua vida. Nós muitas vezes passamos por situações porque não aprendemos a orar da forma correta. Tiago, no capítulo 5, versículo 16, fala assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sereis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu gosto muito disso. É Deus mostrando, é Deus falando conosco. Como esses homens tiveram esse entendimento, essa revelação do alto, como os textos bíblicos, quais nós já mostramos aqui. Oramos para saber e Deus revelar coisas profundas à nossa vida, ao nosso ser. E assim caminhemos de uma forma que verdadeiramente o agrade. Não é verdade? Como pode um homem comunicar-se com o próprio Deus em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, se este é o Senhor do universo, se esse Deus ele é criador de tudo e todas as coisas, e nós somos habitantes de um pequeno planeta, né? Como pode Deus ouvir orações diárias que pelo menos os quase 2 bilhões de cristãos dirigem a Deus? Como pode, né? Só esse Deus Todo-Poderoso.
Como é que Deus pode ouvir a minha oração e ouvir a sua oração e ainda trazer resposta? Porque Deus, Ele nos ama, Ele quer se relacionar conosco. Uma forma de nós nos relacionarmos com Deus é na oração, na leitura da palavra, na oração. E nós, como igreja, nós ainda não aprendemos a orar da forma correta. Não oramos na intensidade, vamos dizer assim, da forma correta. Não nos achegamos, porque a primeira coisa que muitas vezes fazemos é chegar diante de Deus, despejar todas as nossas vontades, nossos desejos. Mas todos os textos quais nós lemos aqui, mostrando para você, fala sobre orar, mas com ação de graças. Nós também devemos ser gratos a Deus. Jesus ele estabeleceu, depois do versículo o qual nós lemos aqui, no versículo 9 diante, Jesus fala assim, olha, quando vocês orarem, orem assim. Ele traz um modelo, uma forma, não que nós devemos estar orando, Pai nosso que está no céu, santificado. Posso até orar, sem problema, mas é um modelo, uma forma, como eu me chego diante do meu Deus. A Bíblia é clara. Chegue no seu quarto, feche a porta, esteja em secreto com o seu Deus. Mas nesse momento não é só você falar, você ouvir também o que Deus tem estabelecido. Os críticos dizem que a oração é válida porque é emocionalmente saudável para quem ora. No entanto, aqueles que oram corretamente estão convencidos que a sua oração chega de fato até Deus. E ainda pergunto, como uma pequena dose de malícia, né? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Lá no Salmo 94, versículo 9. Então, oração é algo fundamental. A gente vê muita gente falando assim, Deus falou comigo, mas não gasta, não investe, não é gastar, investe tempo de relacionamento com Deus. Não investe esse tempo. Então nós precisamos, a maior parte das nossas orações são de súplicas. São de súplicas a Deus. Mas no contexto bíblico, a oração tem pelo menos 6 elementos que, embora não precise estar presente numa única oração, deve ser lembrado sempre. Quais são? Primeiro, adorar. Nós devemos, na oração, adorar. Segundo, na oração nós devemos orar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Terceiro, justificação. Tudo isso são elementos que devem estar na oração. Quarto, derramar a nossa alma diante do Senhor. Confessar os nossos pecados, confessar as nossas falhas, nossas fragilidades. E por último, clamor. Orar sem clamor. Então eu não preciso estar diante da igreja fazendo aquelas orações de palavras bonitas, de palavras difíceis, ou numa praça. A Bíblia me orienta a eu entrar num lugar e ali me derramar, ali adorar, bendizer, justificar, derramar minha alma, confessar e clamar a esse Deus Todo-Poderoso. Deus diz sim a muitas das nossas orações, mas Ele também pode dizer não. Ele pode, são poucas, mas ele também diz não. Mesmo que elas sejam preferidas, mesmo que o motivo do nosso clamor seja algo preferido, algo que nós queremos tanto, mas Deus ele também pode dizer sim. É um ponto importante que a gente só quer ouvir o sim de Deus. Só que o Senhor fala, não, é isso mesmo, sim. Mas você já orou e algo não foi alcançado? É quando Deus está dizendo, na maioria das vezes, não. Não é isso, não é por aí. Num diálogo, a gente sempre, numa conversa, a gente sempre vai, não sempre ter coisas positivas. Aquilo que nós desejamos. Então a prática de oração ela é uma arte de entrar no Santo dos Santos
e se colocar na presença do próprio Deus em espírito, por meio da fé, valendo-se do sacrifício de Cristo, e falar com Deus com toda liberdade, por meio de uma palavra audível ou silenciosa. Então é entrar no Santo dos Santos, no lugar onde Deus está, sabe? Que Jesus conquistou para nós é algo tremendo. Pela oração confessamos e ao mesmo tempo a intristeza, né, de nossos recursos e a extrema largueza dos recursos do poder e do amor de Deus sobre nós. Ela é um dos mais extraordinários meios da graça que podemos dispor, a oração. A oração não substitui a leitura bíblica. As duas práticas são essenciais para o nosso crescimento na vida cristã. Sem a Bíblia, sem a oração, nós não conseguimos nos relacionar da forma correta. Então nós precisamos deixar de ser egoístas, deixarmos de sermos desajustados, vamos dizer assim, e orarmos da forma correta. É preciso orar, porque se nós não orarmos, todo o trabalho se torna inútil. Amém, queridos? Por quê? Porque a oração ela produz resultados, paz de espírito, tranquilidade, maior sentido na vida e concretos, atendimento real daquilo que nós falamos com o nosso Deus. Então aí, a prática da oração me faz ter uma vida espiritual melhor. A prática da leitura da palavra me faz ter uma vida espiritual melhor. Pastor, por que o Senhor escolheu esses temas para falar no café da manhã com todos nós? Porque nós devemos começar o dia sabendo, orando, clamando, meditando, fazendo o nosso devocional da forma correta, da forma exata, para que não sejamos enganados por ninguém, por nenhum vento, por nenhum pensamento, por nenhum sofismo. E devemos ter a palavra de Deus e a oração como prática diária. Não só isso, nós vamos falar de outras práticas. Não só a prática da leitura, não só a prática da oração, mas uma vida que agrade a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame da graça dele, que você ore, que você medite na palavra, que você seja instruído pelo próprio Espírito Santo de Deus a uma prática, uma vida de prática de acordo com o que o Senhor estabeleceu. Tenha um bom dia, que a misericórdia e a graça do nosso Deus te alcance a tua casa esteja debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Que a provisão do Eterno seja derramado todos os dias na tua vida, que é o pão nosso de cada dia. Que o pão nosso se renove todos os dias na tua família, na tua casa e sobre a tua vida. Fique com Deus. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênção. Em nome de Jesus Cristo. Tenha um bom dia.